Fala, meus queridos! Como vocês estão? Estou aqui hoje com a Larissa Cunha, uma amiga minha de bastante tempo, minha parceira, minha sócia aqui da EQ Investimentos, especialista em previdência, uma atleta nata, joga futebol, faz crossfit, então alguém consegue conciliar muito bem a parte profissional com a saúde. Quero fazer algumas perguntas para ela, tanto no âmbito de previdência, investimentos como um todo, até porque ela já tem bastante tempo de mercado financeiro e um pouco também de lifestyle. Acho que ela concilia muito bem essas duas partes. Primeiro, obrigado, Lari, por estar aqui junto com a gente. Obrigada pela oportunidade, Rafa. É uma honra estar aqui com você, né? A gente já trabalha junto há um determinado tempo, sócios e parceiros, né? A ideia é que a gente conversar. Obrigada pelo tempo de você, obrigada pela oportunidade de estar conversando com você. A ideia é ser um papo leve, né, Rafa? A gente conversar sobre a vida, sobre investimentos e ver o que a gente pode ajudar você de alguma maneira. Bom, eu até queria que você começasse se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória. Até a gente estava aqui nos bastidores conversando e a Lari me contou uma novidade, um negócio que eu não sabia até então. Eu achava que ela tinha um talento nato para os esportes, mas ela comentou comigo que, na verdade, ela chegou a se formar em curso de educação física, ou cursou, não sei se formou. Como é que foi isso? Quando eu tinha 16 anos, é hora de escolher a profissão normalmente, né? Então, ali no colégio, a gente tem que fazer essa escolha, uma escolha tão importante, onde muitas vezes nós não estamos preparados para decidir ainda o que vamos fazer para o resto da vida. E eu lá com meus 16 anos, 17, pensei, puxa, qual é a minha matéria preferida? Fiquei lá entre matemática e educação física. Eu vou fazer educação física, assinalei. Eu digo brincando que foi um X errado na minha vida, mas na verdade acabou sendo certo, porque eu levo de alguma maneira a educação física comigo até hoje. Mas sim, eu sou graduada em Educação Física bacharel, então eu sou uma educadora física, completei a faculdade de Educação Física, atuei como oficial de arbitragem até pouco tempo atrás, não atuo mais por conta de tempo, então hoje eu não consigo conciliar tanta coisa junto. Arbitragem do quê? Basquete. Olha que loucura! Se você me perguntar como é que segura a bola e faz uma cesta, eu não consigo fazer, mas se você me pergunta de regras, eu entendo. Ficou sabendo do futebol e do crossfit, basquete aqui já é uma isso novidade. Mesmo, então, arbitragem, né? Então, como modalidade esportiva prática, não. Até pouco tempo atrás eu atuei, inclusive, em jogos a nível Brasil, né? Na oficial de arbitragem, não era árbitro de quadra, mas mesária, né? Parte de cronômetro, súmula, enfim. Interessante e bem inteligente, porque 16 anos é bem nova, né, para escolher uma profissão. Eu acho que eu escolhi também com 16, mas entrei na faculdade com 18 anos, mais ou menos. Eu entrei com 17 anos, né? Então eu acabei concluindo a faculdade. E a faculdade de Educação Física é uma delícia, né? Então é muito legal para quem gosta de esporte. Eu recomendaria até fazer por hobby, entender muitas coisas, né, que envolvem o nosso comportamento, o comportamento do nosso corpo. Então é muito interessante. Não abandonei 100%, eu acabei me formando, atuei na área, então atuei na parte mais de gestão esportiva, trabalhava na Federação de Basquete e acabei indo para a área de arbitragem de basquete. Então atuei, saí da Federação de Basquete, entrei para o mercado financeiro, mas a parte de arbitragem eu continuei até o ano passado. Aí onde eu não consegui mais conciliar, porque exige muito também, são finais de semanas dentro de ginásios e campeonatos, são viagens. É muito legal, recomendo as pessoas a terem esse tipo de experiência, quem gosta de esporte principalmente, mas hoje eu não consigo conciliar ainda todas essas áreas. Um dia, quem sabe, eu posso voltar. Exatamente, para o hobby, inclusive, para o pessoal que não sabe, eu estou fazendo uma faculdade EAD de Educação Física, não estou levando muito a sério, vou ser completamente sincero, meu foco é no mercado financeiro, mas sempre foi algo que eu gostei, principalmente a parte da musculação, e resolvi assumir como um hobby. Estava sentindo falta de estudar alguma coisa diferente, achei uma promoção boa ali, pagando em torno de mais ou menos R$80 por mês. Falei, vamos ver se eu consigo dar conta desse negócio aqui. Tem sido uma experiência diferente ali. É muito interessante, né, para quem gosta. E durante a faculdade eu percebi que talvez não seria essa profissão que eu levaria para o resto da minha vida. Hoje em dia não tem mais isso, né, Rafa? A gente ter que ter uma graduação, né? Mas antigamente, não que eu seja muito velha também, mas antigamente ter um canudo significava muita coisa, né? Exigia ainda assim, mas antigamente mais. Acabei concluindo a faculdade, vi que já não era aquilo e pensei, preciso mudar de área de forma rápida, né? E fazer uma faculdade nova durante 4, 5 anos não seria opção. E acabei optando pelo mercado de corretora de seguros. O que te chamou a atenção no mercado financeiro? Na verdade, não foi direto para o mercado financeiro, foi mais para a área de seguros inicialmente. Comecei a fazer o seguro dos atletas que viajavam pelo basquete de Santa Catarina.
Aí eu pensei, poxa, comecei a pesquisar curso sobre, porque antes, quando eu me formei, era um curso preparatório de 1 ano, depois uma prova. E vi que era um curso de 1 ano, e pensei, poxa, é um assunto legal, é 1 ano, não são 4, como uma nova graduação. Então eu resolvi fazer esse curso. Fui aprovada e logo depois entrei em uma instituição financeira como corretora de seguros. E aí sim, direto em um banco, né, atuando com previdência privada e seguro de vida especificamente. Olha que legal, isso é bacana para a galera que é mais nova, né? Tem bastante gente que está escolhendo o curso ainda, que acompanha, alguns estão ao longo da faculdade. Mas eu enxergo muito a faculdade como uma ferramenta. Né? E no caso da Lari foi justamente isso que indiretamente, ajudando vários atletas de basquete, adquirindo conhecimento em áreas diferentes e conectando as duas coisas, que você acabou descobrindo ali o mercado financeiro. Descobri e gostando muito, né? Um mundo completamente diferente do que eu atuava, né? Que eu imaginei educação física, a área da saúde, né? Completamente voltada para a saúde, e entrei na parte no mercado financeiro mesmo, né? Mas sempre com um lado humano. Então a parte de humanas eu levo ainda comigo muito, né? E não só números. Quem já fez reunião comigo sabe que eu levo muito para o lado humano, de entender o que a pessoa precisa e assim traçar um caminho, são caminhos diferentes, né? Cada pessoa tem um caminho a ser seguido de acordo com os seus propósitos, seus objetivos, a gente conversa e traça um plano, não só números, né? Interessante. Como é que você chegou na área de previdência especificamente? Previdência privada, na verdade, durante o curso ali para ter a SUSEP, né, que é o que regulamenta hoje o corretor de seguro, tinha uma pessoa que trabalhava no banco e ela estava procurando pessoas para trabalhar com previdência privada, dentro de uma agência específica, né? Ela perguntou se eu queria trabalhar, eu não sabia nada. Eu entrei no curso de corretora de seguro sem saber o que era uma policy, sem saber o que era uma carta, onde toda a minha turma já vinha do mercado de alguma maneira, né? Ou trabalhava já em instituição financeira, ou tinha um pai que tinha uma corretora de seguro. Então, na primeira semana, eu fiquei só ouvindo para me familiarizar com os nomes. A policy, cartas, capital segurado, prêmio. Prêmio eu achava que era que a pessoa recebia, ou o beneficiário recebia quando morria. E, na verdade, não, né? A contribuição que a pessoa faz para ter seguro. E tudo isso eu fui me familiarizando, fui gostando. Curso de 1 ano, então eu tive bastante tempo para... Ainda atuava na parte de educação física enquanto eu fazia o curso. Então eu tive bastante tempo para isso, eu fui gostando uns pouquinhos. Finalizando o curso, tive minha SUSEP, então eu sou corretora plena, posso atuar em todas as áreas. E aí entrei no mercado financeiro, mergulhei de cabeça e gostei, vi como é que funcionava. Então foi algo que eu me apaixonei. Isso faz 11 anos aproximadamente. 11 anos, muito bom, já é mais de uma década. Né? Mais de uma década, já posso falar. Para quem não conhece, o que é uma previdência, explicando de uma forma simples, né? O que seria uma previdência ali para você, ou qual a definição? Previdência hoje remete à aposentadoria, né? Previdência privada. Então as pessoas acabam achando que é só um plano de aposentadoria, onde eu vou botar um dinheiro por mês, seja lá qual for, e lá na frente eu vou transformar em uma renda. Na verdade, hoje eu gosto de definir previdência privada como um fundo de investimento com características tributárias diferentes. Então, há incentivos do governo para que as pessoas façam um plano de previdência, que se programem de alguma maneira para não depender somente do governo lá na frente, e com características acessórias também. E se você quiser, você pode transformar em uma aposentadoria. E é só se. Até lá tem um trajeto muito grande, né? A parte sucessória, que hoje é um investimento com uma blindagem, então uma ferramenta de sucessão patrimonial junto com o seguro de vida e holdings familiares, né? Então ele não entra em inventário, então é uma maneira de estar passando o meu valor, o que eu adquiri durante a vida para os meus beneficiários que eu escolher de uma forma mais simples e rápida do que um processo normal de inventário. Bem legal. Então, para você entender, existem vantagens para o governo, da pessoa não depender exclusivamente ali, quando está um pouco mais velha, da Previdência Social, do INSS ou de qualquer outro recurso governamental. Para isso, ele incentiva justamente as modalidades de previdência. Né? Uma coisa que eu acho que é legal de comentar é por que talvez muita gente que está assistindo fala assim, poxa, mas eu achei que previdência não era um bom produto. Né? Eu sempre escutava em previdência, me vinha um sentimento de não cai nessa, não faz muito sentido, não é um bom investimento. Eu mesmo tinha esse sentimento antes de trabalhar no mercado financeiro, entender a estrutura, entender como essa ferramenta se comporta. Mudou, né? Mudou esse sentimento já. Mudou completamente. Tenho previdência, gosto, acho que faz sentido. Não é algo para quem um jovem de 100% do patrimônio, na minha visão, né? Pode ficar livre para discordar,
mas eu acho que para pessoas mais velhas, quanto mais velho você fica, maior deve ser a porcentagem da sua previdência, justamente pelo que a Lari comentou, que é a questão de sucessão patrimonial, que é como você vai passar esse patrimônio para os seus beneficiários, sejam eles seus filhos, algum outro parente, de uma forma mais eficiente. Sei que o governo deu uma mordida grande ali no patrimônio, então a gente organiza, e previdência é uma dessas ferramentas. Quando a gente sabe utilizar, acaba funcionando ali muito bem pra gente, né? Isso mesmo. Então, a previdência, eu digo que eu tenho um propósito na minha vida, que é acabar com essa péssima impressão que as pessoas têm de previdência privada, e é normal. A previdência foi mal vendida e ainda é em alguns lugares, né? Então, acabar com essa imagem horrível que as pessoas têm da previdência privada e acabar com a imagem horrível que tem do seguro de vida também, que eu acho que é ainda pior, né? Tudo isso é por conta da maneira que ela foi comercializada, da maneira que ela foi empurrada. Então, poxa, antigamente, no passado não tão distante, alguns aninhos atrás, a pessoa passava pela porta giratória do banco, o gerente vinha e, pelos motivos dele, enfim, te colocava um segurinho, né, que era igual para todo mundo guarda R$50 por mês, contribui, né, R$50 por mês e tem o mesmo capital segurado quando não faz sentido algum, que pessoas precisam de mais, de menos, mais de validez, mais de capital de morte. Isso criou uma péssima imagem, a pessoa achava que tinha uma coisa, não tinha, quando precisava não atendia. E a previdência privada também, então existiam taxas de carregamento antigamente, né, que hoje são taxas não mais praticadas, existe ainda, mas pouquíssimas instituições cobram, e ela também era empurrada de uma qualquer maneira, então era VGBL para todo mundo, tabela progressiva para todo mundo, porque o gerente tinha medo que a pessoa fosse resgatar no curto prazo e tributasse muito alto se tivesse uma tabela regressiva, e a pessoa não via valor nisso, então, poxa, colocava lá num fundo com uma taxa de administração altíssima, que às vezes fazia sentido para o momento, a pessoa ficou 20 anos no mesmo fundo, esse fundo acabou não entregando um bom resultado, e aí sim, se eu não cuido da minha previdência, se eu não olho para ela como um investimento e faço trocas de estratégia, que a previdência lhe permite isso, sim, ela vai se tornar um investimento ruim. Então, qualquer investimento hoje, né, Rafa, que você não dê um olhar atento para ele, você deixar, não faz sentido para você, vai se tornar um investimento ruim. A previdência ele permite algo que os outros investimentos não permitem, que é trocar a estratégia, né? Então, eu troco a estratégia sem ser penalizado com tributação. Por exemplo, né, hoje, Rafa vai falar com mais propriedade que eu, mas se ele tiver ações na carteira dele e não quer mais ter ações, vende suas posições de ações. Paga imposto. Se tiver ganhando dinheiro, tá fácil no mercado de ações. Isso mesmo. Concretiza uma perda ou não. E aí reaplico esse dinheiro e lá na frente vai ser tributado novamente, então vai ser bitributado. Na previdência privada são fundos, né? Então se eu escolho por um fundo de ações hoje, que faz sentido para mim ter um fundo de ações, e eu não quero mais ter fundo de ações, eu me tornei uma pessoa conservadora do dia para a noite, eu vou lá e viro a chave e troco por um fundo de renda fixa ou troco de um fundo de inflação. Isso me permite obter ganhos dentro da previdência que talvez eu não consiga de outros investimentos, porque eu consigo surfar a onda do momento. Se agora está favorável para renda fixa, vou para renda fixa. O cenário mudou, não está, mas juros não estão tão altos para eu estar em fundos de crédito privado, fui para o mercado de ações. Então eu consigo ir movimentando a minha previdência, consigo colocar percentuais diferentes em cada tipo de fundo e com isso eu consigo sim obter excelente resultado. Se eu deixar no fundo e nunca mais olhar, não vou ter um bom resultado, não tem como, né? Não existe um milagre também. Exatamente. Essa ferramenta que a Lari comentou é um mecanismo que a gente chama de portabilidade. Se a gente investe em fundos da forma tradicional, em ações, a gente ganhou o que a gente gostaria de ganhar, acha que aquilo não faz mais muito sentido, ou porque está num preço elevado, ou porque o cenário mudou, ou vai rebalancear o seu portfólio, porque a proporção está muito alta dentro do que você se propôs, da sua estratégia. Então você realiza aquele lucro e paga um imposto sobre aquele ganho de capital. Na Previdência, a gente consegue uma otimização fiscal nesse sentido. A gente utiliza a portabilidade. Você simplesmente conversa, né, com o seu assessor de investimentos ou manda uma mensagem para a Lari e fala assim: Lari, gostaria de fazer uma portabilidade do meu fundo. Você pode, inclusive, fazer uma portabilidade parcial, só uma parte para efetuar o rebalanceamento. E nesse caso, mesmo tendo ganho, você não vai pagar imposto, porque você não vendeu efetivamente aquelas cotas. Você simplesmente fez uma troca do fundo onde está aplicado dentro da sua pólice ali do seguro, da Previdência. Então é um mecanismo que acaba sendo bem interessante e eu particularmente sempre preferi investir em fundos de investimento através de Previdência, justamente por ter essa maleabilidade. Eu consegui transitar
entre diversos modelos de gestão. Então, uma gestão mais conservadora, focada em renda fixa, uma gestão intermediária, ali, moderada, ou uma gestão um pouco mais arrojada, ali com um fundo de ações. E se em algum momento eu quiser trocar essa minha estratégia ou rebalancear meu portfólio, eu não vou pagar imposto propriamente, né? Isso mesmo, mudar de ideia é livre dentro da Previdência, né? A cada 60 dias. E também não é ideal a cada 60 dias ficar trocando. Mas só o fato de saber que pode já dá uma tranquilidade. Então, se acontecer algo muito diferente no mercado, vai causar um impacto no meu fundo de ações, enfim, eu posso lá e trocar. A inflação, estamos com apontamento de deflação, estou em fundo de inflação, opa, vai aumentar a volatilidade do meu fundo, eu posso trocar para um fundo de renda fixa. E é fundo de investimento, tanto que os fundos que tem dentro da Previdência existem fora também, só que fora possuem como cotas. Então, 2 vezes ao ano o governo vai lá e pega um pouquinho da sua rentabilidade. E o fundo de Previdência não tem isso. Isso é um dos incentivos fiscais que o governo nos dá, que ele quer que a gente aplique no fundo de Previdência. Tá? Aquela conversa que a gente iniciou ali, né? O governo não quer que a gente dependa somente dele lá na frente. Né? Ele quer que a gente tenha recursos para se manter. E que o INSS seja algo ali que, se ocorrer tudo bem, vamos ter, mas que não seja a minha única fonte de renda, porque a conta não fecha, né? Enfim, a gente pode entrar nesse assunto um pouquinho depois. Exato, a gente observa que a Previdência ela tem um caráter de médio e de longo prazo. Por isso que o governo ele gosta tanto. Ele sabe assim, bom, essa pessoa não vai depender exclusivamente de mim, por isso eu vou dar uma vantagem tributária para ela, para que ela consiga acumular cada vez mais patrimônio e que faça sentido ela seguir por esse caminho através de uma das modalidades, como é a Previdência. Eu vi que você falou algumas letrinhas ali no começo, modalidade de imposto, às vezes eu sei que assusta. Começa ali algumas siglas, né? Inclusive foi um feedback quando eu comecei a conversar mais com as pessoas nas redes sociais. Né? Um amigão meu falava assim, Rafa, ninguém sabe o que é Selic, o que é IPCA, o que é um CDB. Então hoje eu tomo cuidado de cada vez que eu vou falar eu explicar ali o que cada uma dessas significa. Vi que você falou de VGBL, por exemplo. O que é o VGBL? VGBL é uma das modalidades de previdência privada. Então, hoje, basicamente, nas entidades abertas, que são as instituições financeiras e as seguradoras, comercializam-se 2 tipos de plano de previdência, que são os VGBL, Vida Geradora de Benefício Livre, e PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. O VGBL ele tem característica de seguro de vida resgatável, apesar de falarmos dele como previdência privada. Mas o que vai diferir um do outro é a tributação. A maneira como eu vou ser tributado quando eu resgatar esse dinheiro. Porque lembra que há o diferimento fiscal, né? Enquanto eu não mexo, eu não pago nada de imposto. Então, o VGBL ele se torna uma aplicação financeira mais comum, porque o imposto de renda é somente sobre a rentabilidade. Então, quando eu for resgatar esse dinheiro, eu vou pagar imposto sobre o que rendeu. E o PGBL, que é esse Plano Gerador de Benefício Livre, ele também é uma previdência privada, também há o diferimento fiscal enquanto eu não mexo, eu não pago nada de imposto. Só que o governo me permite jogar como dedução na minha declaração de imposto de renda, desde que eu faça a declaração completa. Então, quem faz uma declaração completa de imposto de renda pode botar ali em deduções gastos com saúde, gastos com INSS, gastos com dependente, pensão. E existe uma linha que se chama gastos com a previdência privada complementar. Eu posso colocar os meus gastos ano da minha previdência privada, PGBL, ali em dedução. Então, eu aumento as minhas deduções e diminuo a minha base de cálculo do imposto de renda. Então, é lindo. O governo, além disso tudo que a gente está falando, flexibilidade, diferimento fiscal, ele ainda me incentiva, faz eu pagar menos imposto ou aumentar a minha restituição se eu tiver um plano de previdência complementar. Isso é muito bom, tá? Então, a conta básica, assim, claro, esse é um assunto mais aprofundado, cada um é um caso, mas basicamente você tem um limitador, né, que eu posso botar 12% da minha renda bruta ano, e ele devolve 27,5% do que eu colocar, através de restituição, através de pagar menos imposto. Isso falando por cima, né? Claro, cada caso é um caso, mas é basicamente isso. Então, olha só, eu estou investindo meu dinheiro, estou botando valor X, o governo está me devolvendo 27,5% do que eu coloquei e eu ainda estou tendo a rentabilidade do fundo de investimento que o meu dinheiro está aplicado. Isso é excelente. Nenhum investimento hoje que vocês forem colocar dinheiro, há esse incentivo fiscal do governo. Porém, entretanto, todavia, de alguma maneira ele me cobra. Então, ele me incentiva no curto prazo, né, no hoje, na minha declaração de imposto de renda,
E lá na frente, quando eu for usufruir desse dinheiro, seja através de renda ou seja através de um resgate parcial ou total, eu vou pagar imposto. E aí o imposto é sobre o valor total e não só sobre a rentabilidade, que é aquilo que a gente falava antes, dos outros investimentos, né? Ou como VGBL também. Perfeito. Inclusive, VGBL sempre foi um dos investimentos que eu mais gostei. Eu comentava isso com vários clientes, inclusive isso é muito comum entre funcionários públicos. Você tem ali uma modalidade que você recebe, você ganha bem, ganha ali salário de 20, 25 mil por mês, dependendo do funcionário público. E você acaba pagando muito imposto por pagar bem. Você cai naquela alíquota do imposto de renda de 27,5%. O governo dá uma mordidona ali no teu patrimônio, no teu salário, mensalmente, mais uma mordida na hora que você vai declarar o imposto de renda. Então eu descobri ali que existia o PGBL, aprendi a trabalhar com esse tipo de ferramenta, e essa se tornou sempre a minha segunda reunião com funcionários públicos, porque na minha forma matemática de raciocinar, sempre foi o dinheiro mais fácil que eu conseguia para o cliente. Era um dinheiro que ele já estava ali, e eu só precisava, eu sempre brinquei, tirar ele da boca do leão, o leão seria o leão do imposto de renda, e devolver isso para o bolso do cliente. Para eu conseguir tirar isso da boca do leão, eu precisava fazer ali uma previdência na modalidade PGBL. E uma questão que sempre me chamou bastante atenção, isso fazendo contas retroativas com os clientes que já eram mais velhos e que não sabiam desse tipo de possibilidade, e muitos não sabem realmente, algo que é novidade para muita gente. Era bem complicado fazer essa conta, porque muitas vezes eu vi e falava assim, bom, a gente acabou de deixar nesses últimos anos 200 mil reais, 230 mil reais que poderiam ter sido restituídos. Isso só vale dentro do mesmo ano. Você não consegue depois voltar no tempo e falar assim, bom, eu já trabalho como funcionário público há 10 anos, então eu vou tentar recuperar esse dinheiro. Você não recupera. Você tem que fazer ali, todos os anos, um aporte específico na sua previdência, modalidade PGBL. O mais legal é que, apesar de parecer uma coisa só, o PGBL, eu tenho a maleabilidade de escolher o fundo. Então, é uma infinidade de fundos de previdência. Se o cliente é um pouco mais conservador, a gente tem diversos fundos conservadores atrelados à nossa taxa de juros, que seria a Selic, atrelado à inflação. Se você quer ter um ganho adicional, além da inflação, consigo fundos um pouco mais arrojados, como os fundos de ações. Então, diversas possibilidades. Às vezes a gente enxerga previdência como uma coisa só, né? O pessoal às vezes vem no Instagram e fala assim, Rafa, eu tenho uma previdência, aí fala o nome da seguradora, eu tenho uma previdência do Banco do Brasil, será que ela é boa? E essa informação não nos diz nada. A gente tem que fazer um diagnóstico muito mais completo. Qual que é o fundo que isso está investido? Qual que é a sua profissão? Qual que é a modalidade da sua previdência? Qual é o seu objetivo também, né, Rafa? Então, assim, quanto mais perto eu estou de utilizar esse dinheiro, mais conservadora eu tenho que me tornar. Então, além de rentabilidade, a gente tem que saber também o que a pessoa espera dessa previdência, né? Quando ela quer mexer nessa previdência. Então, é uma análise bem específica, não existe uma fórmula pronta para isso, né? Entender o objetivo da pessoa. Tem muito tempo pela frente, pode arriscar o quanto quiser em fundos de ações, tornar uma carteira arrojada, moderada, mas, poxa, se eu sei que daqui a 6 meses eu vou começar a retirar do meu fundo de previdência, talvez é hora de eu me tornar um pouquinho mais conservador. Então, é boa ou é ruim minha previdência? É muito vaga essa informação, né? Então, o que a gente sabe hoje de previdência dos bancões, né? Que não é dado cuidado devido para ela, porque é humanamente impossível um gerente com 800 contas para cuidar. Ficar ligando para todo mundo. Olha só, seu João, sua previdência não está boa. Vamos trocar? Olha só, seu João, qual é o seu objetivo agora? Aí que entra o trabalho do assessor de investimento, que eu acho que é completamente diferenciado da parte bancária hoje. Está mudando um pouco, tá, né, Rafa? Mas ainda a assessoria ela faz um trabalho bem diferente, que é entender o momento de vida de cada um e traçar o caminho de acordo com seus objetivos. Exatamente. Nesse ponto, até o assessor não trabalha sozinho. Por isso até que eu gosto do Mário, eu já veio aqui a gente bater um papo, a Lari me ajuda pra caramba com todos os clientes. E esse ponto que ela comentou do gerente de banco não conseguir dar escala, porque são 800 clientes, eu hoje atendo em torno de mais ou menos 60 famílias. E mesmo assim uma correria danada. E um evento que me chamou muita atenção foi questão recente, quando baixaram o imposto sobre os combustíveis, que já era esperado que a inflação iria reduzir.
Né? A Lari veio e me mandou uma lista com todos os meus clientes que tinham fundos de previdência atrelados à inflação, onde o maior peso era justamente ativos de inflação. A gente sabia que durante 1, 2, 3, 6 meses, aqueles fundos renderiam negativo, a gente teria uma deflação, ou renderiam menos do que possibilidades atreladas ao CDI. Nesse momento, a gente fez um movimento de atrelar a parte da Selic, continuar numa linha conservadora, mas em algo que estava um pouco mais favorável para aquele momento de mercado. E isso é muito pouco provável que o gerente de banco vai fazer. Tem exceções, naturalmente, pode ser que o seu gerente de banco seja muito teu amigo, né, mas humanamente impossível que ele vai fazer isso com 800 clientes. E a nossa obrigação é avisar, né, mostrar o cenário, o que pode acontecer e orientar. A decisão final vai ser sempre do cliente, né? Eu quero manter, não tenho problema com volatilidade, não faz mal 3 meses entregar de forma negativa, eu estou ciente do que está acontecendo. Ok, mas é nosso dever informar e dar o poder de decisão ao cliente, né? O que fazer. Exatamente. Porque às vezes o cliente está na correria, né? Ele é um empresário, ele é um médico, ele é um funcionário público, um advogado, um engenheiro. Ele está ali trabalhando, juntando dinheiro, pensando naturalmente na aposentadoria, na liberdade financeira que ele vai conquistar, mas ele não, às vezes não teve essa percepção de que por conta de uma redução de imposto que foi decidida, o fundo dele de previdência vai render um pouco menos. E não quer dizer que o fundo se torna ruim também, né? Exatamente. O fundo continua sendo bom, mas é um momento desfavorável. É você ter uma sorveteria no inverno. Quer dizer que a sorveteria é ruim, mas ela vai vender menos se você comparar aos meses um pouco mais quentes, né? Então, são questões de momento. Se a gente puder, né, vender quentão no inverno e vender sorvete no verão, a gente encaixa ali o melhor dos mundos, né? Ou ajustar as alocações para que se aproxime de algo desse tipo. Até, não sei se eu vou complicar um pouquinho a tua vida, Lara, mas acho que é legal dar exemplos práticos aqui pra gente. Vamos imaginar ali, né, um funcionário público que ganha 100 ou 200 mil por ano. Uhum. Quanto que ele teria que colocar no PGBL por ano e quanto que ele conseguiria restituir com esse tipo de estratégia? Eu uso planilha, eu não conseguiria fazer essa conta assim de bate-pronto, não sei se... Eu estou com uma calculadora aqui na minha frente, a gente pode usar o exemplo de 200 mil. Então, é uma situação normal, né, de um funcionário público dessa renda bruta anual ano. Todas as deduções dentro da declaração de imposto de renda existe um teto de valor, com exceção de saúde, que o gasto é ilimitado, né? Mas a previdência privada, ela não existe um teto de valor, ela existe um teto de percentual que corresponde a 12% da renda bruta tributável. Nesse caso de 200 mil, 12% seria 24 mil. Então, 24 mil é o máximo que ele consegue obter de benefício dentro da declaração dele. Ah, mas se ele quiser botar 30 mil, ele pode? Pode. Não é vantagem para ele, nós vamos orientá-los a não colocar. Não pode não, a gente não vai deixar por 30. Se quiser, tipo, em 6 no VGBL, no PG é só... Exatamente, então a nossa orientação vai ser 24 no PGBL e os outros 6 no VGBL. Às vezes a pessoa faz por conta própria, né? Esse é o perigo, né? Esse é o medo. Isso mesmo, que dá para fazer por conta própria, mas sempre bom buscar uma orientação, né? Então, além de soluções de investimento, faz parte do nosso trabalho oferecer soluções fiscais também para o cliente, tanto na hora de aplicar, de obter benefício fiscal dentro da declaração, quanto na hora de um resgate, né, ver de onde resgatar. Mas, enfim, trazendo para um caso prático desse funcionário público de 200, que ganha 200 mil por ano, se ele aplicar 24 mil, que corresponde a 12% ao ano, ele vai reduzir sua base de cálculo e deixa de pagar imposto de renda sobre 200 mil e passa a pagar sobre 200 mil menos 24 mil. Faz a conta de cabeça, Rafa. O quê? Eu tinha conta aqui, 200 mil menos 24? Isso mesmo, vamos lá. 176? 176 mil, tá? Então ele diminui a base de cálculo dele. O que devolve, o governo devolve por ele fazer esse tipo de investimento? É 27,5 sobre 24 mil. Então a gente está falando aí de uma devolução, novamente, através de restituição ou através de pagar menos imposto, de 6.600. Então ele bota 24, lá na restituição dele, enfim, lá na declaração dele do ano seguinte, vai receber de volta esses 6.600 e esses 24 mil estavam aplicados. Vamos para um cenário conservador que rendeu 10%, que dá fácil para isso. Então ele ganhou 10% de rentabilidade. Ele ganhou 27,5% através de restituição
Qual é o investimento hoje que lhe garante isso num ano? É difícil. Exatamente. Olha como é legal isso aqui, gente. Você colocou R$24 mil ali no seu PGBL. Isso lá na frente vai ser tributado em cima do valor total, mas por enquanto você vai receber uma restituição do imposto de R$6.600. Fazendo uma conta bem por cima, vamos supor que seja 6 mil, para não me complicar aqui. Então é como se você tivesse aplicado 24, mas você vai receber 6 de volta ali por março, abril, depois de entregar a tua declaração. Então, na verdade, você só tirou 18 mil do bolso e saiu com 24 mil investido. Esse é o porquê que eu falava para os clientes e continuo pensando exatamente dessa forma, que é o dinheiro mais fácil de conseguir no mercado financeiro. Onde que você vai colocar ali 18 mil e vai sair com 24 investido? É só nesse tipo de situação, porque tem vantagem tributária que é interessante para o governo que você pense ali na sua aposentadoria. Um ponto que eu acho que é legal comentar é essa questão da tributação no todo. E aí depois já pode falar um pouquinho das alíquotas de imposto, mas talvez a mais comum para o PGBL é a regressiva, que ela de certa forma induz você a ficar por bastante tempo, que é a intenção do governo, você pensa na sua aposentadoria. Então nessa alíquota, depois de 10 anos, você vai chegar em 10% da tua alíquota de imposto de renda, em cima do todo por ser um PGBL. Nessa situação, você está trocando pagar hoje 27,5% por pagar 10% lá na frente. Olha que jogada interessante. Você pagar 17% a menos ali de imposto. Você conseguir esse tipo de desconto. Então, acho que acaba sendo um ativo... E mais a rentabilidade que você teve durante E mais a rentabilidade. A gente lembrar que é um investimento. Então, isso mesmo. E é investimento mais a longo prazo mesmo, né? Então, a curto, Rafa, 1 ano, 2 anos, existem outros investimentos, mesmo com esse benefício fiscal, que vão acabar sendo mais vantajosos para o cliente, principalmente numa tabela regressiva, né? Que começa numa alíquota muito alta de 35%. Até 2 anos, você paga tributo em 35% no caso de um resgate. Então, se você resgata em 2 anos esse valor aplicado, você não vai ver valor algum. E aí que entra que as pessoas falam que a previdência é ruim. A curto prazo, nessa modalidade de PGBL, realmente não é a melhor opção. Mas se a gente pensa no horizonte de 4 anos, onde a alíquota, 4 anos e 1 mês, onde a alíquota já está em 25%, poxa, o governo me devolveu 27,5%. Se eu resgatei, tributou em 25%. Opa, já é vantagem para mim. Então, a partir de 4 anos e 1 mês, a gente começa a ver mais vantagem na previdência privada, porque começa a tributar menos do que ele me devolveu. Exatamente. Eu entendo exatamente essa conta, mas eu não vejo como um problema do PGBL ali. Ele é ruim se a gente resgata antes. Não, na verdade, é você que não aprendeu a utilizar a ferramenta. Porque o governo está justamente te ajudando por você firmar um compromisso de longo prazo. 4, 6, 8, 10 anos. Você chega na alíquota mínima. Pode deixar por 15, por 20. Né? Esse é o objetivo dele. Exatamente. O governo ele quer que você não seja um velhinho que ele vai se incomodar lá na frente. Então, se resgatar com 4 anos é como se você estivesse quebrando um combinado. Nessa situação não existe essa vantagem fiscal. É simplesmente por isso que se torna um investimento que a gente pode falar ruim. Mas acho que é importante destacar que a culpa não é do investimento. A culpa é do investidor, que não está utilizando aquilo da maneira correta. São ferramentas, qualquer tipo de investimento. É difícil você falar que existe um investimento ruim. Um dos poucos é poupança e título de capitalização. São os dois ali que eu critico, acho que não tem função nenhuma ali para a gente. Os demais, a gente tem que saber utilizar ali da maneira correta, entendendo como a gente pode se beneficiar daquilo dentro do nosso portfólio para conseguir extrair o máximo possível daquela determinada classe de ativo, daquele produto especificamente. Por isso é tão importante, Rafa, a gente diversificar nosso investimento, né? A ideia é que a previdência privada seja o último lugar que você vai mexer, principalmente em PGBL. Então, se você precisar de um recurso de forma de emergência, enfim, você tem que ter sua reserva de emergência, você tem que ter outros tipos de aplicações financeiras. O PGBL é aquele saldinho, mesmo tem saldo que você vai utilizar a longo prazo. Vai ser o último lugar, a ideia principal é transformar no complemento de renda, né, lá na frente, quando você for se aposentar. Mas para a pessoa utilizar 100% do benefício, chegar em 10 anos de cada contribuição para chegar na alíquota mínima de 10%. Exatamente. A Lari até comentou que
o máximo que você pode colocar é 12%, né? Para bater 12% da sua renda bruta. Então, você recebe ali R$200.000, você pode colocar no máximo 12% de R$200.000. O ideal é que você guarde mais do que 12% da tua renda. Que você guarde ali pelo menos 20%, quem sabe 30%. Ainda mais se você é um funcionário público que vai conseguir extrair esse tipo de benefício, seu salário já está bom, já está ganhando bem. Né? Não precisa e nem deve gastar tudo. Então, nesse tipo de situação, você vai ter outros investimentos para resgatar antes ali do PGBL. Vai ter sua reserva de emergência, que já pensou, outros tipos de reserva que a gente aprende também, como oportunidade, reserva para projetos, uma reserva que você já vem gastando ali no cartão de crédito. Então, realmente, quando a gente fala do PGBL, é um ativo para você pensar pelo menos num horizonte ali de 6, 10, 15 anos. É um longuíssimo prazo. E, Lari, para quem que não serve o PGBL de jeito nenhum? Né? Que esse cliente chegar com você, de um gerente de banco, colocou um PGBL nele, você vai falar assim, tá errado, fizeram besteira no teu portfólio. Para quem tem renda bruta tributável muito baixa, consequentemente essa pessoa acaba optando pela declaração simplificada normalmente, né? Então o PGBL nunca para quem faz a declaração simplificada. Que a pessoa pode contribuir, vai estar guardando dinheiro, vai estar investindo, porém ela não vai utilizar como benefício na declaração de imposto de renda dela, e lá na frente ela vai tributar sobre o valor total. Então ela não obteve o benefício e pagou o imposto de uma maneira que não deveria, que não lhe deu benefício algum. Então não faz sentido algum uma pessoa que faça a declaração simplificada ter um PGBL. Mas às vezes faz sentido a pessoa mudar da declaração simplificada para completa, obtendo um PGBL. Então é bem específico, né? A gente tem que fazer uma análise bem individual. Agora, no final do ano, nós tivemos muitos clientes que optaram, fizeram cálculo, né, para ver se valia a pena ou não, e fazia sentido a pessoa fazer um PGBL e mudar para sua declaração para completa. Exatamente. Inclusive, esse tema de imposto de renda, eu acho que é um tema que está bastante em alta. A gente teve uma notícia que agora até quem ganha um salário mínimo vai ter que declarar imposto de renda, não vai ter uma escapatória, mas é fácil declarar, não se preocupe, está tudo sob controle. Então, nessa linha, para a gente entender qual que é a diferença de uma declaração simplificada e uma declaração completa. Existe um terceiro tipo ou são essas duas opções? Por enquanto, são essas duas opções que nós temos, né? A declaração simplificada, ela te dá um desconto simplificado, como o nome já diz, que é 20% da sua renda bruta anual, limitado a R$ 16.734, se não me engano. Depois eu vou confirmar essa valor. Qual que é o valor para a gente pegar aqui de novo? 16.734. Eu posso conferir agora? Pode, confere aí. Não, enfim. Mas ele tem esse limitador, né? Então é 20% limitado a R$ 16.734,54. Enfim. Quando eu opto pela declaração completa de imposto de renda, o céu é o limite dessa dedução. Então eu não posso deduzir somente 20%, eu posso deduzir quanto eu conseguir colocar na minha declaração. Lembrando que dentro das deduções legais existem limitadores. Então, saúde não tem. Então, se eu fizer uma cirurgia e tiver 30 mil com gasto com saúde, eu vou botar 30 mil ali. Opa! Que legal. Vale para cirurgia estética também? Isso eu resolvo colocar silicone, sei lá. Eu acredito que sim, tá? Mas acho que isso é um assunto mais específico para contador, mas eu acredito que sim, tá? Que tenha nota, né? Então, de forma legal, acredito que sim. Mas, por exemplo, se eu fiz uma cirurgia e gastei 30 mil, um parto, hoje, né, de uma maneira particular, 10, 15 mil reais, mas o meu INSS, que INSS entra como dedução legal, mais 8 mil de INSS, enfim. Se eu somei 30 mil de dedução legal, lá na outra eu sou limitada, na declaração simplificada, eu sou limitada a 16 mil e pouquinho. Na declaração completa, eu não tenho esse limitador de valor, eu tenho de acordo com cada especificidade, né? Então, assim, INSS tem um limitador, tem um teto, mas eu posso ir além desses 16 mil, né? Então, acaba aumentando minhas deduções e diminuindo a minha base de cálculo, que, na verdade, é o que faz eu pagar menos imposto. Perfeito. Educação vocês conseguem deduzir também? Educação também. E existe impostos também. Também tem tanto na completa quanto na simplificada? Na simplificada, não importa quais são os seus gastos, tá? Então, ele te dá um desconto de 20% limitado a 16 mil e pouquinho. Na completa, importa quais são os seus gastos. Então, ele vai pedir para você especificar o que são os seus gastos. E assim, você vai botando limitadores. Basicamente, se eu tenho gastos dedutíveis acima de 16 mil e pouco, vale a pena eu mudar para completa, porque eu consigo jogar mais deduções e diminuir ainda mais minha base de cálculo. Perfeito. Excelente. E voltando para o PGBL, ali,
Se eu sou, por exemplo, um empresário Uhum. e eu recebo como distribuição de dividendos, eu consigo fazer alguma coisa? Depende, tá? Então, depende é uma ótima resposta, né? Normalmente o empresário ele tem um prolabore, né? E normalmente se joga com um prolabore mais baixo. Esse prolabore, meu Deus, prolabore entra como renda bruta tributável, mas esses dividendos não, porque ele já foi tributado ali na PJ. Então tem que ver se faz sentido ou não. Então, poxa, a minha renda como CLT vai entrar como renda bruta tributável, aluguéis entra como renda bruta tributável, mas a dividendos não. Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, o empresário acaba recebendo muito mais por distribuição de lucros e dividendos. Então, não entra nessa base de cálculo para fazer a conta do PGBL. Perfeito. Você chega até um ponto legal, você comentou dos aluguéis. Se eu recebo ali em torno de R$200 mil por ano com aluguéis, eu sou empresário, então aposentado, não tenho salário, recebo dividendos da minha empresa, que é uma renda que já foi tributada na PJ, não vai ser tributada novamente, mas eu tenho alguns imóveis na minha pessoa física. E eles me dão ali R$200 mil de aluguel. Eu consigo fazer um PGBL para... Consegue, sim. Então, entra sim como renda bruta tributável. Às vezes, a gente pega para conversar com muitos empresários, mas eu declaro ali, eu recebo um prolabore mínimo, não faz sentido, mas ele recebe aluguel. E o aluguel entra nessa tributação. Então, faz parte da base de cálculo dele de imposto de renda os aluguéis que ele recebe. Tá? Então, sim, faz sentido para quem recebe aluguéis, enfim, mesmo tendo um salário básico no CLT muito baixo. Perfeito, bem interessante. Ganho de capital no imóvel, o imóvel se valorizou, eu vendi, serei tributado ali em 15%. Nessa situação, já não consigo fazer um PGBL, né? Por não ser renda. Ou consigo também. Esse eu acho que não. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não. Por ser um ganho de capital, né? Você poderia, às vezes, pegar o ganho com as ações, por exemplo. Não, isso não. Não entra, né? Daí eu ganho com um ativo específico. Né? Eu perguntei porque já tem situações, sei lá, de clientes que venderam hospitais, e tiveram ali um lucro, que é médico, que teve cotas de hospital durante toda a vida. Nesse tipo de situação, muito pouco provável você consiga. Né? Eu acredito que não, mas pode confirmar essa informação. Excelente. E o VGBL? O que é o VGBL? A gente aprendeu que tem dois tipos, né? O que tem o P na frente e o que tem o V na frente. O P você consegue pegar o imposto de volta ali se realmente o governo está mordendo você com bastante imposto todos os meses. Você tem um salário alto, você é um CLT, você é um funcionário público, você tem um rendimento tributável, né, que aparece no imposto de renda, mais alto. Mas se você não tem, você também pode tirar proveito de outras modalidades de previdência. E aí entra aquele que tem o V na frente, o nosso VGBL. Como é que ele funciona? É um investimento um pouco mais simples, né? Porque não tem toda essa parte fiscal, você não vai colocar as suas contribuições mensais como dedução legal no seu imposto de renda. O VGBL é um fundo de investimento com características tributárias também diferentes, mas não essa parte de imposto de renda de utilizar como benefício fiscal. Então, o VGBL é a modalidade mais comum ainda de ser vendida de imposto de renda. Então, qualquer um faz sentido ter um VGBL. VGBL já não, tem que fazer a declaração completa. Então, o VGBL hoje nada mais é do que uma maneira de acumular recurso, seja de forma mensal, ou seja de aportes únicos, né? Eu tenho 50, 100, enfim, recebi uma herança, quero aplicar no VGBL. Então, funciona como um fundo de investimento. Só que esse fundo de investimento me permite aquela flexibilidade que a gente falou, né? Fazer trocas a cada 60 dias e obter o seu trabalho de maneira correta, melhores rentabilidade. E também ele me permite chegar a uma tributação de 10% sobre a rentabilidade. Então, você vai poder falar com mais propriedade que eu, mas hoje qualquer investimento que você fazer, você vai tributar no mínimo 15% da rentabilidade. Exatamente. Com exceção da Previdência, não todo investimento, a Previdência. Pode chegar a 10%. E tem alguns investimentos que são isentos também, né, de imposto de renda. Mas quando a gente compara com os pares, a gente vê que é como se fosse uma falsa isenção, né? Porque naturalmente ali tem uma outra modalidade muito parecida que tem uma taxa maior. Então ele é isento, mas ele tem uma taxinha um pouco menor. Tem outro que é tributado, tem uma taxa maior. Quando você faz a conta de comparativo, a rentabilidade líquida é sempre no final, aí não tem porquê, né? Mas a Previdência, imagina assim, se todos os outros tributam no mínimo 15%, a Previdência eu posso chegar a 10% em 10 anos, lembrando que a Previdência é um investimento a longo prazo, então sim, a gente deve pensar em 5, 10 anos. Poxa,
Se eu contribuo na minha previdência, começo com 20 anos de idade, com 30 anos, chego aos 60 anos com saldo, mais da metade do meu saldo vai ser rentabilidade. Então, no caso de um resgate, comparando com outro tipo de investimento, se eu posso pagar dentro da previdência 10% sobre a rentabilidade e maior parte do meu saldo é rentabilidade, por que não ter uma previdência privada para aproveitar essa parte fiscal? Isso no valor final faz muita diferença, né? Sendo que 60%, 70% do meu capital, hoje eu fiz uma simulação de uma pessoa com 28 anos guardando R$1.000 por mês até os 55 anos de idade. 75% do saldo dela aos 55 anos vai ser rentabilidade. Então imagina só, ela pode deixar de pagar 15% e pagar 10% sobre esse 75%. A diferença final, o saldo, que vai estar em conta no final das contas, vai ser muito maior do que o investimento que tributa 15%. Isso tem um impacto gigantesco, gente. Vou tentar explicar um pouco, porque para mim é muito nítido isso, porque eu já puxo o gráfico na minha cabeça. Como eu já olhei gráfico muitas vezes, esse número simplesmente aparece ali. Então, quando a gente começa a considerar o fator dos juros compostos e o investimento ele acontece durante bastante tempo, no prazo de 5 anos você não observa isso também. Em 10 anos você começa a observar, em 15 isso fica muito expressivo, com 20 é bem chamativo ali esse número. E no final, o dinheiro que você guardou, no começo ele é representativo. Você guardou, por exemplo, ao longo de 5 anos, R$50.000. E você teve uma rentabilidade, chutar um número, de 25 mil, totalizou ali com 75. Com o passar do tempo, você vai continuar guardando, mas a representatividade dos seus ganhos vai ficando muito maior. Então você guardou isso daqui depois de 20 anos e na verdade a tua rentabilidade representa isso daqui, que é justamente o que é tributado. Então essa diferença de você ser tributado em cima de 15 ou no caso de uma previdência em cima de 10, se o montante da rentabilidade acaba sendo muito maior do que você poupou, esse dinheiro veio trabalhando por você e veio acumulando ali durante vários anos, você conseguir reduzir esse 5% começa a fazer muito sentido. E tem a questão também dos come-cotas. Porque cada vez que existe o come-cotas, é como se o governo, ali, a cada 6 meses, ele pega um pedacinho. Não, deixa eu pegar aqui o imposto, depois se eu tiver pego de mais, eu te devolvo, se eu tiver pego de menos, eu pego mais quando você resgatar. Faz ali o ajuste. Mas uma vez que ele pegou aquele valor, ele para de representar, para de rentabilizar dentro do seu montante. Na Previdência isso não acontece. Não tem essas pequenas mordidas ali a cada 6 meses. Então aquele valor fica acumulado e ele continua trabalhando por você. Quando a gente projeta isso no longo prazo, fica bem interessante o impacto. O problema é que as pessoas, na grande maioria das vezes, não espera esse fenômeno acontecer para conseguir observar. Elas acabam resgatando antes. Porque pensa, uma coisa que você vai começar a ver realmente, que funciona depois de 10, depois de 15 anos, que você vai conseguir extrair o real benefício daquilo. As pessoas querem resultados mais rápidos. E aí que entra todo não ver valor ao plano de previdência, né? Quando na verdade é entender e traçar um objetivo com o plano de previdência. Tem que fazer sentido, tem que ser uma aplicação mais a médio e longo prazo. Né? Ela se torna boa a curto prazo, se torna também situações específicas, no caso de uma sucessão, por exemplo. Mas para a gente aproveitar todas as ferramentas que a previdência nos permite, é interessante que a gente pense no horizonte de médio e longo prazo. E quando a gente entra em sucessão, Rafa, o VGBL é muito interessante para isso, né? É uma maneira de eu acumular recursos e planejar passar o meu valor investido para os meus beneficiários, que não necessariamente precisam ser meus herdeiros legais. Isso é bem importante também. O Rafa falou no início da conversa sobre aumentar o meu patrimônio em previdência com o passar dos anos. Então, a pessoa jovem não tem por que ter 50% ou 70% do patrimônio dela em previdência privada. Né? Não faz sentido. Mas conforme o tempo for passando, sim, faz sentido eu aumentar a minha exposição em previdência privada pensando em uma sucessão. Por que não uma pessoa com 70, 80 anos de idade fazer uma previdência privada? Sim, ela pode fazer um plano de previdência, nessa modalidade, nesse caso, nesse VGBL, pensando na sucessão. Pensando já que quando ela vir a faltar, né, não é se eu faltar, é quando eu faltar, esse dinheiro que eu tenho dentro da previdência vai estar livre de processo de inventário. Eu já defini para quem vai, eu já defini que vai 50% para cada filho que eu tenho, ou eu quero botar, gosto mais de um filho, eu quero botar 70% para um filho, 30% para o outro, então eu consigo fazer isso dentro de uma aplicação financeira que os outros investimentos não permitem.
Então, além desse processo de passar o dinheiro, né, para quem fica, ser mais rápido, ele acaba sendo mesmo menos oneroso também, então, porque não incide o ITCMD hoje, né, falando basicamente, ele não incide o ITCMD, ele não incide, as taxas de cartório, os custos de advogados. Então, tudo que tem dentro da previdência privada funciona de uma forma mais direta e menos custosa para a pessoa, né? Para quem fica. É bem bacana que essa parte de sucessão é fundamental. Assim, um tema que ninguém gosta de conversar, que ninguém gosta de pensar na situação de perder alguém que a gente gosta, mas a gente sabe que uma hora ou outra a gente vai acabar perdendo. É uma das únicas certezas que a gente tem na vida. E deixar isso completamente organizado é algo que torna a experiência muito mais tranquila quando o problema acontece. Eu já passei por alguns processos de inventário, é um rolo danado, gente, papelada para cá, e advogado. E quanto mais patrimônio se tem, quanto mais imóveis, maior é o tamanho do problema. Inventário às vezes que duram 2, 3, 4 anos, 5 anos. 10 anos, é muito comum. Fica rolando ali, né? A ponto de eu já tive vários clientes, né? Não só meus clientes, mas clientes de outros sócios que cheguei a conversar. E quando o pai estava ali com 80 anos, 85 anos, resolveu passar todo o patrimônio praticamente para uma previdência. Isso quando não faz doação em vida, que também é uma forma mais barata de passar. Mas a previdência acaba sendo um outro caminho. E você consegue, inclusive, ter clientes que resgatam ali. Não, esse mesmo pai vai resgatar ali 50 mil. Como eu só posso resgatar de 2 em 2 meses, porque tem aquela carência de 60 dias, já vamos pegar então um valor para 2 meses. Prefere os 50 mesmo ou 100? Não, pode ser os 50, Rafa, porque ele só vai precisar fazer uma conta específica, os gastos, tudo ok. Então você consegue, inclusive, ter ali um complemento de renda, né? Utilizando a sua previdência. E não indo muito longe, né? No meu caso, tem um caso de família onde meu avô, ele fez um plano de previdência com 79 anos de idade. E a gente olha assim, meu Deus, o que uma pessoa de 79 anos quer fazer um plano de aposentadoria, né? Um plano de previdência? Sucessão. Então, para ele, naquele momento, que ele já tinha certas doenças, fazia sentido aumentar a exposição dele em previdência privada, pensando em deixar dinheiro para quem ficasse. E quanto mais velho ele foi ficando, mais aportes ele foi fazendo dentro da previdência. Então faz total sentido a gente se planejar. Porque a perda emocional, Rafa, com o tempo, ela tende a diminuir, né? Não que a pessoa é substituível, não é isso, mas ela tende a diminuir. A perda financeira, se eu não me planejo para isso de alguma maneira, ela só aumenta. Então imagina um pai que deixa 3 imóveis para a esposa e para os 2 filhos quando vem a faltar. Enquanto o inventário não é concluído, que pode levar 6 meses, o inventário rápido pode levar 1, 2, 3 anos, aquele imóvel está lá, que não pode ser vendido, muitas vezes está se decompondo ali, né? E vai gerando um custo para a pessoa. E quando a pessoa sai do inventário, você já gastou muito com esse processo todo, ela acaba vendendo esse imóvel e se livrando dele por um preço muito abaixo do custo, porque ela está com dívidas. Né? Então a gente tem que falar sobre isso, temos que falar sobre sucessão, sobre quem fica. Eu falo que é um ato de amor, né? Falar abertamente sobre isso, cuidar da sua sucessão patrimonial. Não é se eu morrer, né? É quando eu morrer. Será que a minha família está preparada para isso? Será que eles vão viver de forma tranquila se eu vir a faltar hoje? Então, tudo isso tem que ser conversado, claro. Existem ferramentas para isso e previdência é uma delas e é uma ferramenta muito eficiente para a sucessão patrimonial. Exatamente. Veja até como uma questão de respeitar tudo que você trabalhou a vida inteira, tudo que você se dedicou, o patrimônio que você acumulou. No momento que você não estiver mais aqui, você vai querer que isso transite de uma forma confortável para os beneficiários. Não é que o governo fique com uma boa parte, que aquele negócio fique rolando durante vários anos. Se planejar para isso em vida é um ato de carinho para quem fica, de cuidado e um respeito a tudo que você batalhou, construiu ao longo ali de tantos anos. Inclusive, você comentou uma questão ali, vocês querem comprar imóvel barato ou imóvel de gente está separando ou imóvel de inventário. São 2 situações bem boas ali para você conseguir achar que o pessoal está querendo se livrar daquele problema, digamos assim, de parênteses, e aí você consegue muitas vezes aproveitar dessa situação, né? Tem uma pergunta que surge muito para mim, toda semana alguém pergunta:
Previdência para os filhos. É uma boa? Faz sentido? Não faz? Faz total sentido, né? A gente pode utilizar a previdência para a criança fazendo um planejamento não de aposentadoria, né? Planejamento para uma faculdade, um planejamento para comprar um carro, iniciar uma vida profissional. Então, quanto antes eu inicio, menor vai ser o meu valor a ser investido, porque entra naquele que você falou de juros compostos, né? Então, imagina hoje, nasceu meu filho, eu iniciei um plano de previdência para ele com 100, 200 reais. 200 reais hoje é uma respirada fora de casa, né? Então não vai. Então, assim, se eu posso poupar para ele agora, iniciar quanto antes eu começo, por conta dos juros compostos, maior vai ser o meu saldo na frente. Então, basta se programar para isso. Vamos dizer que hoje eu tenho um filho e quero iniciar contribuindo 100 reais para eles, 200 reais para eles, para os 18 anos dele, e custear um intercâmbio deles. Então, eu estou contribuindo lá com o meu objetivo, projetando um saldo. Chegou aos 18 anos, meu filho decide que ele não quer fazer o intercâmbio, ele passou na Universidade Federal e ele quer que eu continue contribuindo para ele, para depois ele iniciar uma vida profissional. Então, eu não tenho a obrigatoriedade de chegar aos 18 anos ou aos 15 anos resgatar esse dinheiro. Eu posso mudar de ideia e continuar contribuindo, alongar um pouquinho mais esse meu planejamento e até mesmo iniciar um planejamento de aposentadoria para uma criança. Isso é muito importante. Porque imagina, se para nós está difícil, o INSS nos dá uma renda que nos dê uma tranquilidade na frente, imagina para quem nem começou a contribuir ainda para o INSS, nem começou a gerar algum tipo de renda. Então, tão importante quanto eu planejar algo a curto em casa com meu filho, uns 18 anos, início de uma carreira, eu tenho que começar também, quem sabe, a projetar algo pensando em aposentadoria para uma criança. Claro, um valor baixo, né? Porque a pessoa tem muito tempo pela frente, né? Mas sim, pensar não só como uma faculdade, um intercâmbio, mas pensar também como um plano de aposentadoria. Exato. A gente comenta essa questão da aposentadoria, gente, porque o INSS ele é prejudicado por algumas características do Brasil enquanto país. Né? Isso é algo que está se agravando. A gente consegue pegar países como a Europa, por exemplo, e ver o que provavelmente vai acontecer com o Brasil. Por que eu digo isso? Cada vez as pessoas estão tendo menos filhos. Então, se eu te perguntar aí quantos filhos o seu bisavô, sua bisavó tiveram, você fala assim, poxa, Rafa, teve 6 filhos, 9 filhos, 12 filhos. Era uma família enorme, só diversão. Hoje, se eu te perguntar... Até por conta disso, foram 10, 12 pessoas para trabalhar com ele na roça. Era mão de obra também, né? Exatamente. E hoje, se eu perguntar quantos filhos você quer ter, você provavelmente vai falar assim, Rafa, quero ter um casal, quero ter 3, ou não quero ter filhos, quero aproveitar. Nesse tipo de situação, a gente observa que cada vez vai ter menos gente trabalhando, comparativamente aos nossos bisavós, aos nossos avós e aos nossos pais. Então, menos força de trabalho no país. E, ao mesmo tempo, a medicina está avançando. E não só a medicina, as pessoas estão se cuidando cada vez mais. A Lari é uma atleta nata que pratica várias atividades físicas. Eu gosto também, me preocupo. Faço isso quase como uma responsabilidade, realmente. Tem vezes que eu não quero ir, eu falo assim, não vou, porque isso faz parte da minha saúde. Corpo e mente, né? Exatamente, tem que cuidar. Você tem que estudar, mesmo sem querer, vai ter que trabalhar no dia que você não quiser e tem que praticar atividade física. Tem que se alimentar bem. Não tem muita desculpa para esse tipo de situação. Então, o lado ruim desse tipo de pensamento é que as pessoas vão viver mais. Vão viver ali até os 90, até os 100, até os 120. E quem não se preparou também não vai poder contar com o INSS. Porque pouca gente trabalhando, porque tiveram poucos filhos, e muita gente vivendo muito mais do que era esperado. Então, essa matemática, ela acaba não fechando. Para forçar a matemática a fechar, o que você faz? Você começa a jogar a aposentadoria cada vez para uma idade maior e você começa a diminuir os valores de aposentadoria. Você fala assim, nossa, agora você tem que se aposentar com 80 anos, a gente vai te entregar e não vai ser mais aquilo que a gente combinou. Pega o que a gente combinou e corta ali 30%. Vou te pagar 70% do que a gente combinou e vai ser uma idade um pouco maior, porque a gente está com pouca gente, pouca população economicamente ativa. Esse é o nome que você pode puxar lá da geografia, né, que a gente estudou na época. Lembra das pirâmides etárias, né, de qualquer idade das pessoas, quanto isso representa frente ao volume da população como um todo. Então, é importante a gente se preocupar com esses pontos. E uma característica que eu gostei que se destacou lá,
são os valores, porque muitas vezes a pessoa me pede, inclusive, para comparar. Fala assim, Rafa, eu estou em dúvida entre a escala com CDBs, que é uma estratégia que eu comento bastante, e uma previdência privada para o meu filho. Eu não sei qual faz mais sentido. E esse cara com CDBs, se você vai poupar ali 100, 200, 300 reais por mês, é difícil de você conseguir formar. Os CDBs têm mínimos ali de R$1.000, mínimos de R$2.000, R$5.000, R$10.000, então são mínimos mais elevados para você fazer aquele aporte todo mês. Você não vai conseguir construir isso de uma maneira fácil. A não ser que tenha muita disciplina para ajustar de uma maneira simples, você vai ter ali que quebrar um pouquinho a cabeça para conseguir organizar. Isso vai ficar na reserva durante mais tempo, né, até você acumular o valor do patrimônio, sendo que a concorrência, né, de colocando a escada dos CDBs e a previdência para concorrer uma com a outra, a gente vê qual que é a melhor opção para aquela criança. Na previdência você vai alocar num fundo que tem muitas vezes 1 bilhão de patrimônio sob gestão, 1,5 bilhão. Você vai estar no mesmo fundo que o meu cliente de 85 anos que tem 4 milhões acumulado, com aqueles 200, 300 reais que está colocando para o teu filho. Então é uma gestão extremamente eficiente. E para muitas situações faz muito sentido. Porque senão fica um papo meio de louco aqui. A gente fala assim, pô, a previdência é muito legal para quem é mais velho, em porcentagens grandes. Aí todo o dinheiro que você guarda para o teu filho, 100% do dinheiro, uma criança, uma pessoa nova, está indo para a previdência. Por que isso faz sentido, Rafa? Na verdade, a gente não está se contradizendo aqui. Isso faz sentido porque você ainda não tem um volume alto ali de poupança. E também é uma característica de um longo prazo. Você está pensando ali em prazos de 10, 15, 20 anos. Então, o teu filho tem maturidade ali para conseguir. Você tem fácil acesso a excelentes fundos com valores baixos, né? Então, muitas vezes o fundo que tem dentro da Previdência, ele existe fora, só que fora você precisa de 10 mil reais para entrar. E Previdência você entra presente, acho que mês 500, depende do fundo, né? Mas são valores muito mais baixos. E o fato de você conseguir colocar um débito em conta também facilita muito, né? Chegar nesse valor, esse objetivo final. Todo mês está debitando ali da sua conta e você acaba se habituando com isso, né? Essa é a grande ideia também da Previdência, ensinar as pessoas a pouparem, que isso se torne algo natural com o passar do tempo. Isso é um dos investimentos que tem, né, Rafa? Então, é bom o CDB? Claro que é bom o CDB, mas é bom também se programar de alguma maneira com Previdência privada. Ela facilita o acesso a alguns investimentos. Exatamente. E a Previdência de empresa? Vamos supor que eu entrei numa empresa, né, e aí o meu chefe chegou para mim e falou assim, olha, se quiser que a gente desconte um valor para a Previdência todos os meses, a empresa coloca mais 50%. Opa, como é que isso aí funciona? Isso aí é de verdade? Não devo ficar desconfiado que o meu chefe está tentando me enganar? Não, é excelente, tá? Isso se chama planos patrocinados de previdência privada. Normalmente o que acontece é que a empresa obtém benefício fiscal por pagar uma previdência para você. Então também a empresa é boazinha? É boazinha, mas ela quer... Achei que eles gostavam de mim. Ela gosta de você de alguma maneira, mas normalmente ela obtém benefício fiscal disso. E é uma maneira também de fidelizar o seu funcionário, né? Porque ela cria regras de saída. Então imagina assim, Rafa, eu contribuo, que você contribui, claro, limitado, né? Senão você vai querer botar 50% do seu salário, você quer te botar 50% também, né? Normalmente eles botam um percentual, eu te dou 4%, você coloca 4%. Só que ele cria regras de saída. Então assim, Rafa, eu te contribuí esse período para você. Você, se ficar 3 anos na empresa, você leva 10% do saldo que eu coloquei para você, eu como empresário. Se você ficar 5, você leva 50%. E se você ficar 10 anos trabalhando comigo, você tem direito a 100% do saldo que eu coloquei para você no caso de uma saída. Olha que legal. Isso é uma excelente maneira de reter talentos. Porque se o Rafa tiver com 9 anos de empresa e receber uma proposta melhor de emprego, ele vai olhar assim, meu Deus, se eu ficar mais um aninho trabalhando aqui, eu vou levar 100% do que a empresa contribui para mim. Isso acaba fidelizando muito, tá? Então é uma excelente ferramenta de retenção de talentos, em torno de previdência privada. Mas a empresa também obtém benefício fiscal, contribuindo para você. Isso é bem interessante. Até muitas vezes surge esse tipo de possibilidade, né? E cada contrato tem os seus detalhes, né? Você nunca... No começo eu até lia, depois hoje eu só encaminho para lá e ela dá conta de matar esse leão aí pra gente. Se chama a regra de vestimento, que se chama. A empresa faz a regra que ela quiser, então ela pode dizer que se o Rafa com 1 ano quiser sair da empresa e levar tudo, ele leva. Mas
não faz sentido, né? Se ela pode utilizar isso para reter um talento. Então, normalmente a pessoa só tem acesso a esses valores quando sai da empresa, né? E a parte dela, ela sempre vai ter o direito de falar o que eu contribuí, seja débito contra débito da minha folha de pagamento, né? A minha parte eu sempre vou poder ou resgatar ou levar para outro lugar. A parte da empresa depende da regra que ela fez. E aí tem um contrato gigante para a gente ler, um regulamento para entender o que foi acordado. Mas eu sempre aconselho as pessoas a aderirem ao plano de previdência complementar patrocinado. Gente, hoje em nenhum lugar que vocês forem colocar R$300, o Rafa, por livre espontânea vontade, como seu assessor, vai colocar, olha só, também vou botar 300 porque você está contribuindo. Não, né? Então isso que a empresa dá como benefício, eu sempre falo para a pessoa, contrata e depois a gente vê como é que é a saída. Exatamente, acaba fazendo bastante sentido. Isso entra com uma despesa para a empresa, né? E despesa muitas vezes você consegue abater ali na hora de pagar imposto, então, no final das contas, eles já iam ter que pagar aquele valor mesmo, então vamos passar para o bolso do nosso funcionário, né? Que faz muito mais sentido, a gente consegue valorizar a pessoa que está aqui e segurar ela por mais tempo, caso ela esteja pensando em ir embora, né? Fazer ela repensar nesse tipo de possibilidade, uma vez que, se ela for embora, antes do momento que a gente combinou, ela vai deixar às vezes R$100 mil, R$200 mil, R$300 mil na mesa. E ninguém quer deixar esse tipo de valor ali largado, né, no final das contas. E existe também as planos empresariais, muitos são fundos fechados de previdência com características de fundos de pensão mesmo, né? Então nós atendemos muitos clientes com sim, R$500 mil no fundo, ou 800, R$1 milhão no fundo de previdência empresarial, fundo fechado de previdência, porque ele aderiu lá no início. Então, às vezes, não parece tão interessante, né, quando a pessoa pensa a curto prazo, assim, meu Deus, vou descontar 5% na folha de pagamento do plano de previdência. E a pessoa, na hora, não aceita a adesão. E aí dá 1, 2, 3 anos, quando está 10 anos na empresa, poderia ter um saldo gigantesco de previdência privada, e não aderiu na hora da contratação, porque pensou a curto prazo, achou que era um desconto na folha de pagamento, quando na verdade é um investimento. Nem sempre são bons, né, os fundos que são investidos, mas é uma maneira de investir. Exato, esse fato da empresa colocar outra parte, às vezes compensa, mesmo o fundo sendo ruim, né, isso tem um ganho adicional aí por conta desse ponto, né, isso é algo que está sempre entrando dobro ali. Você comentou um ponto lá, né, que talvez seja uma das características mais importantes ali da Previdência para o brasileiro, que é a questão da disciplina. Porque se aquele valor é descontado, né, e descontar é uma palavra feia, aquele valor é investido automaticamente dentro do teu salário e não chega para o teu bolso, você está guardando. Se isso chega para o teu bolso, muitas vezes, se você não é uma pessoa que se interessa tanto por finanças, o que fez a nossa imersão assumindo o controle, que tem ali bem certinho com relação aos gastos, você vai simplesmente gastar esse valor. Até chegar um determinado momento que você vai se ver sem dinheiro, vai ver outros colegas teus que fizeram o dever de casa, que trabalharam direitinho, que guardaram todos os meses, numa situação muito melhor, ali com 200, 500, 700 mil guardados e o dinheiro trabalhando por elas, e você talvez viajou um pouquinho mais naquele meio tempo, mas agora está com uma qualidade de vida muito inferior, por não ter esse complemento de renda. Na Previdência você se força a guardar. Aquilo começa a virar algo que faz parte da rotina. Tanto uma previdência de empresa, como um VGBL, um PGBL que é descontado direto, ali um débito automático na sua conta, ou um boleto que você vai pagar. Esse é o melhor boleto que você vai pagar no teu mês, para ter certeza que o dinheiro volta para o teu bolso. Todos os outros boletos, o dinheiro simplesmente vai embora, né? Então, muitas vezes a pessoa, quando ela está começando a guardar, a previdência ela é muito interessante para treinar esse tipo de comportamento. Assim como muitas vezes a gente justifica assim, Rafa, o imóvel ele é interessante, porque meu colega que comprou um imóvel, hoje ele tem ali, falta ainda pagar R$100 mil, mas ele tem um imóvel de 500 mil. E eu que não comprei imóvel não tenho nada. Não é o imóvel que é bom. Foi a disciplina do financiamento que fez com que a pessoa chegasse nesse patamar. Se você tem a mesma disciplina para aportar numa previdência privada, ou para aportar ali uma escada com CDBs, para construir uma reserva de emergência, você está tão bem ali quanto o seu colega que teve um imóvel. Isso na média das situações, né? Se for um imóvel que valorizou muito. Então, acho que a Previdência é um bom caminho para quem está começando e quer treinar a fazer aportes mensais ali de 500,
de 1.000, de 2.000, de 3.000 reais, que já tem a reserva formada naturalmente, né, porque vai ter que formar, ou se não conseguir guardar até hoje de jeito nenhum, às vezes é um caminho para começar. Você consegue resgatar, não é imediato, mas leva ali 15 dias, 20 dias. É uma excelente ferramenta para iniciar o hábito de poupar, né? Iniciar uma educação financeira. E apesar de nós falarmos que é longo prazo, poxa, se você fizer hoje, daqui a 60 dias desistir, você pode resgatar o dinheiro, né? Então, não tem essa trava de só posso mexer quando eu estiver mais velho. Não, você pode mexer basicamente quando você quiser. Então, é uma excelente maneira de iniciar, criar o hábito de poupar. Poxa, gente, primeiro, segundo, terceiro mês, talvez você sinta ali, né? Pô, tá debitando na minha conta. Depois, se torna um hábito, você começa a ver o seu saldo crescer, né? Com contribuições pequenas, em um ano você já está fomentando um saldo. Então, isso dá gosto, né? Você naturalmente vai querer ou aumentar suas contribuições, ou fazer aportes adicionais, e iniciar outros investimentos também. Porque você já viu que aquele funciona. Então, a Previdência, a gente fala que ela pode sim ser o primeiro investimento da pessoa. Exatamente. O que mais será que temos de Previdência? Um ponto que eu acho que vale a pena comentar, já deve ter visto, mas mais a título da pessoa talvez ter a confirmação dessa informação. Tem umas modalidades de Previdência, que isso é mais para quem é de mercado, que elas têm ali uma relação com tábuas atuárias, previdências de 20, 25 anos atrás, muitas vezes atreladas à IGPM, e aquilo rende pra caramba. E aí tem gerente safado, o cara te falou para trocar essa previdência, para fazer algum tipo de portabilidade. Não sai. Acaba a amizade na hora, esse cara não gosta de ti. Inclusive, talvez ele esteja fazendo isso motivado pela forma como se constrói uma carreira bancária nos grandes bancos. Aquilo dá prejuízo das seguradoras, mas enche o bolso do cliente de dinheiro, do investidor, ali dinheiro, né? Como é que funcionam essas modalidades de previdência? Falando muito mais porque talvez alguém mais velho esteja assistindo, ou o pai já comentou que tem uma previdência dessa, atrelada à IGPM, lá dos anos 1990. Existem planos mais antigos de previdência privada que se chamam planos tradicionais. Não é VGBL, não é PGBL, são planos tradicionais de previdência. Esses planos, quando eles foram criados, eles garantiam rentabilidade. IGPM mais 6% ao ano, IPCA mais 6% ao ano. Então, além de ter o IGPM ou o IPCA, ele lhe garante mais 6% ao ano. Isso dá um prejuízo horroroso para as instituições financeiras, porque ele está lhe garantindo uma rentabilidade. Se a gente for olhar o IGPM nos últimos anos, em um ano ele deu 36%. Então, imagina, você tem uma previdência atrelada IGPM mais 6%, você ganhou 36% mais 6%. Isso é excelente. Sem esforço, né, gente? Então, você tem que fazer grande movimentação, deixando sua previdência ali. Então, esse tipo de previdência muito antiga, eles causam um certo prejuízo, um desconforto para as instituições financeiras, porque eles querem que você saia desse plano. Então, quando a gente pega esse tipo de extrato, nós trabalhamos com extratos de previdência, né? Então, olha lá, IGPM mais 6. Eu olho para a pessoa e falo assim, olha, meu amigo, continua lá, se atende, né, ao seu objetivo, até onde der, até onde manter esse plano. E se um dia o GPM sofrer algo, sei lá, absurdo, que comece a entregar de forma negativa por um período longo, a gente faz esse tipo de portabilidade. Mas, além do IGPM, tem mais de 6%, né? Além do IPCA, tem mais de 6%. Então, normalmente, não faz sentido migrar esses planos, apesar das instituições financeiras fazerem um forte trabalho para isso. Existe outro ponto importante que são as tábuas atuariais, né? Então, esses planos mais antigos de previdência, a expectativa de vida do homem e da mulher brasileira era curta, né? Então, uma tábua atuarial que dizia que o homem ia viver pouco, a mulher ia viver pouco. Então, imagina que você, aos 65 anos, está nessa tábua atuarial, onde diz que o homem vive pouco, e quer se aposentar com seu plano de previdência com uma renda vitalícia. E nessa tábua atuarial diz que o homem, aos 65 anos, ele vai viver somente até os 75. Então, ele vai pegar o seu saldo e vai dividir por um período de 10 anos, é basicamente isso. Vai te dar uma renda muito alta, né? Porque é por um curto período. Mas se você passar disso, que é o que naturalmente iria acontecer, né? Então, as pessoas vivem muito mais que isso, a seguradora vai ter que continuar te pagando essa renda vitalícia, que é enquanto você estiver vivo.
consequentemente, pessoas que estão em tábuas atuariais muito antigas, onde a expectativa de vida é muito menor do que as de hoje, né? Elas tendem a receber um valor de renda mensal vitalícia, ou temporário, enfim, muito mais alto do que alguém que contrata um plano de previdência. Hoje a expectativa de vida, sei lá, é 85, 90, 100 anos de idade. Né? Então, podem querer que você troque também seu plano de previdência privada por causa da tábua atuarial. Porque a seguradora acaba tendo prejuízo com as pessoas que vivem demais e estão nessa tábua que diz onde a pessoa vive pouco. Então, renda vitalícia, nesses casos, de repente, faça sentido você ter. Quando a expectativa de vida é muito baixa, você tem um saldo que vai ser dividido por essa expectativa. Exatamente. Então, nessa situação, o banco errou e você se deu bem. Teu pai se deu bem, né? Você, mais velho, que está assistindo, e tomara que você não tenha escutado o gerente e trocado essa modalidade, que eu não sabia que o nome era, né, previdência tradicional, que você comentou. Eu já peguei umas dessas na mão, mas eu sempre vi aquilo quase como um fóssil de um bicho que já não existia mais, mas que estava ali, que eu tinha que falar para o cliente, não mexe nisso aí não, que a gente falar para mexer, está tentando te passar para trás. Né? As previdências mais novas têm CNPJs, né, as abertas, CNPJ de fundo. Então você joga lá, vê o CNPJ, vê o que compõe o fundo de investimento da pessoa. As mais antigas não tem nem CNPJ. Então ele é atrelado ao IGPM, atrelado ao IPCA e mais 6%, mais 4% de garantia. Né? Então esse plano não é mais interessante para as entidades, né? Muitos não permitem novos aportes, então se você quiser lá colocar dinheiro, eles não vão deixar que você faça isso. Ou se fizer, se permitir, ele vai te cobrar uma taxa de carregamento muito alta. Então você coloca o valor X, ele te cobra 10% do que você colocar como taxa de carregamento. Então ele tenta que esse investimento se torne desinteressante para você, de alguma maneira, que é aplicando algum tipo de taxa. Perfeito. Ele vai fazer esse ajuste, até para o prejuízo dele não ficar pior do que já está, né? Ele está tentando se defender de você nessa situação. Ele não pode simplesmente obrigar que você saia desse plano, né? Algumas seguradoras, elas oferecem pagar o seu imposto de renda para você sair desse plano. Então você vai lá, ele tem a tributação igual do PGBL, sobre o valor total, né? Então você vai lá, resgata, paga o imposto sobre o valor total. Algumas seguradoras devolvem esse imposto que você pagou para você sair desse plano. Porque realmente não é vantagem, é prejuízo para a seguradora manter o plano desse. Tamanho desespero do povo. Vale a pena uma análise nesse caso, vale a pena uma analisar. Segura isso aí, que acaba fazendo bastante sentido, né? Mas para a gente conseguir fazer um resumão, assim, né? A gente tem a modalidade do VGBL, que ele vai ser tributado ali só em cima da rentabilidade. Ele pode ficar tranquilo. A gente tem o PGBL, que ele vai ser tributado em cima do todo, mas o governo me devolve parte do imposto que eu deveria pagar ali no final do ano. Então ele tem essa vantagem tributária também. A gente aprendeu que existe a alíquota regressiva, que ela vai baixando ali a cada 2 anos, começa em 35%, depois vai para 30%, 25%, 20%, 15% e chega no 10%, que é o mínimo do imposto que a gente tem ali no mercado financeiro, se a gente desconsiderar os que são isentos. Né? Isso, e algo bem importante sobre a tabela regressiva, que a gente acabou não comentando aqui, essa tabela de começar em 35% e chegando até 10% é no caso do participante, você resgatar. Mas no caso de um falecimento, ela não começa em 35%. Então ela começa em 25%. Então ela é 25% em 2 anos, 25% em 4%, então ela vai chegando até o 25% do normal do participante e depois que bate, começa a baixar. 25%, 20%, 15% e 10%. Então ela não começa em 35%, ela acaba começando em 25%. Isso é bem legal, porque eu sempre tinha entendido errado essa informação. São informações que é bem pontual, né? No meu entendimento, esse 25%, ele era, digamos assim, se tivesse 2 anos no plano, deveria cair na de 30%, mas daí eu cairia automaticamente na de 25%. Então não, se já tenha 2 anos, como ela começa em 25%, eu vou direto para de 20%, no caso de falecimento. Não, é 25, 25, 25. Então, no caso de participante é 35, 30, 25. E no caso de beneficiário é 25, 25, 25,
20, 15, 10. Então, não, eu tive informação Não, tá certa. Na minha certo, cabeça eu tive informação certa. Eu fiquei feliz, eu falei assim, foi bem melhor do que eu imaginava aqui. Não, mas é como a gente já imaginava. Para o beneficiário ele não ser tão prejudicado, né? Porque pode acontecer da pessoa investir o dinheiro hoje e venha faltar daqui a 6 meses. Poxa, mas a pessoa que investiu esse dinheiro hoje, ela deveria, pelo menos, estar planejando a longo prazo, né? Então, se ela planejou a longo prazo, não é justo que o beneficiário dela, né, tribute de uma maneira tão alta. Então, começa ali na alíquota de 25%, para não ter tanta tributação a quem fica, no caso. Perfeito. E agora a gente sabe que tem 2 modalidades, PGBL e VGBL, e a alíquota regressiva. E tem mais uma que é progressiva. Como é que ela funciona? Falando muito sobre ela, né? A tabela progressiva ela se chama também tabela compensável. Então, no caso de um resgate, né, que é quando há a cobrança de imposto de renda da Previdência, antes disso não há, ela tributa em 15%. Independente se você tem 6 meses de plano ou 20, 30 anos de plano. Vai tributar 15%. No VGBL, 15% sobre a rentabilidade e no PGBL, 15% sobre o valor total. Parece lindo, né? Tributou 15%, Deus já é menos do que 35%, 30% que é a regressiva, só que ela se chama compensável também. Então eu vou ter que informar na minha declaração de imposto de renda que eu recebi esse valor. Se eu, na minha alíquota de imposto de renda, já estou na alíquota de 27,5%, eu vou tributar 15%, que eu já paguei, já veio descontado na fonte, e eu faço o reajuste fiscal para mais 12,5%, que é o imposto devido, nada mais justo. Então isso pode ser ir contra mim, né? Eu posso aumentar a minha alíquota, chegar em 27,5%, ou em alguns casos eu posso obter restituição. Então, se você pagou 15% na fonte e você é isento de imposto de renda, o governo pode ser que lhe devolva esses 15% que ele me cobrou. Mas é muito importante informar esse recebimento na sua declaração de imposto de renda, porque a seguradora está informando que ele pagou. E se cruza os dados, né? Pode ter algum problema fiscal. Então, sim, a progressiva ou compensada, ela sobe sempre o reajuste, para mais ou para menos. Ou se você estiver na alíquota de 15% mesmo, não há reajuste nenhum. Então, nesse caso, eu posso, em algumas situações, chegar em 0% da alíquota. Porque eu sou empresário, não tenho salário, né? Porque eu não tenho prolabore, né? Só distribuição de dividendos. Eu sou um dos sócios, mas não sou o sócio administrador ali. Então, eu recebo só com os dividendos, não tenho nada de rendimento tributável. Então, se eu tiver lucro na minha previdência ali de 5 mil no ano e eu quero resgatar, eu não vou ser tributado em 15%, mas eu posso pegar de volta essa parte se eu declarar? Sim, ser restituído. Então, se a gente usa a previdência de uma maneira inteligente, né, da parte fiscal principalmente falando, sim, há a possibilidade de ser isento de imposto de renda. Tanto nesse caso como empresário, como pessoas que não possuem renda, quanto no caso de crianças. Né? Então, às vezes, se bem calculado, fazer um plano de previdência com uma criança na tabela progressiva e ela começar a resgatar aos 18 anos, enfim, pagar uma faculdade, fazer dinheiro, esse cálculo for feito para que ela seja isenta, sim, é possível ser isento de imposto de renda numa aplicação financeira da Previdência. Isso é bem legal. É uma forma eficiente de você investir em fundos. E muitos fundos são os mesmos. Falar alguns nomes. Você tem o RX, Denali, fundo normal, você tem o RX, Denali e fundo de previdência. Você tem o RX K2, fundo normal, RX K2, fundo de previdência. Isso para várias outras gestoras, né? Forcus, Viúva, CAN, uma infinidade. Inclusive as gestoras cada vez estão fazendo mais fundos na modalidade de previdência porque identificaram isso como uma vantagem danada. Em algumas situações você pode chegar em 0 de imposto de renda. Olha que negócio absurdo. Naturalmente, se você não tiver rendimento tributável, você é empresário, não tem nenhum imóvel, então a gente tem que analisar muito bem o caso. E para isso, inclusive, eu deixo sempre ali no meu site, tem ali a aba Previdência Privada ou Previdência Complementar e cai direto no WhatsApp da Lari por enquanto. Depois talvez a gente organize alguma coisa diferente, mas não sei quando você está assistindo esse vídeo. Alguma página de vendas, algo mais bonito, mais informativo. Mas, por enquanto, o contato é direto com a Lari. Se não for com a Lari, vai ser com alguém da equipe da Lari. Então, você pode justamente descobrir qual que é a modalidade de previdência ideal e fazer essas contas bem ajustadas. Né? Rafa, falando dessa parte de imposto, a decisão de como eu vou ser tributado lá na frente é tomada na contratação.
E é aí que se ganha dinheiro, o governo ganha dinheiro. Se na nossa escolha errada, ou não, nós tornarmos ansiosos de alguma maneira e decidir algo hoje e mudar de ideia daqui a 6 meses. Então, talvez hoje, eu, como empresária, faça sentido eu ter uma tabela progressiva de imposto de renda e ser isento de imposto na hora do resgate, trabalhar para que seja isento, né? Fazer o cálculo para que seja isento. Só que hoje eu sou empresária, eu não tenho renda bruta tributável alta. Daqui a 5, 10 anos eu me tornei CLT, eu passei no concurso público e a minha renda tributável aumentou muito. Opa, já não tenho mais a chance de ser isento como eu me programei lá quando eu contratei minha previdência privada. Então essa escolha é bem importante, né? Então a gente faz uma escolha, é meio um pouco injusto, né? Eu estou escolhendo hoje o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, né? Só que tem um detalhe bem importante. Se eu opto pela progressiva e no meio do caminho a minha realidade mudou, que nesse caso eu me tornei funcionária pública, enfim, que eu já sei que vou tributar 27,5%, eu posso mudar para uma tabela regressiva. Né? Então eu posso fazer essa troca. Claro, aquela contribuição que eu fiz lá atrás, ela não vai vir com a data. Eu fiz uma mudança, é como se eu tivesse iniciado uma nova data de previdência, uma nova contratação. O teu dinheiro fica lá, é só a data que... Só a data que não vem, né? Mas se eu opto por uma tabela regressiva, eu não posso mudar para progressiva. Então, essa escolha ela tem que ser muito consciente, a pessoa tem que entender o que ela está escolhendo. Se mudou a situação de vida, ok, a gente vai adequar, a gente para numa, faz outra, a gente consegue moldar ela de acordo com a realidade. Mas é muito importante entender o que eu estou contratando e como que eu vou ser tributado, porque eu sou tributado lá na frente. Ao diferimento fiscal, para você cobrado somente quando eu for mexer desse tipo. Exatamente, né? Eu acho que é bacana a gente utilizar que são muitas vantagens, assim, sem nenhum apelo comercial. A Previdência ela foi construída, e não só construída, ela passou por várias alterações que veio melhorando esse processo e tornando ela extremamente vantajosa para o cliente. Só que ela é um produto extremamente versátil. Então, para você conseguir tirar proveito, você tem que entender desse tipo de comportamento. Ou bater um papo com a Lari, que vai fazer um bom diagnóstico e vai te falar assim, bom, essa modalidade faz mais sentido por esse aspecto. A gente vai ter que tomar uma decisão nesse sentido. Se a gente vai para uma alíquota regressiva, ou uma alíquota progressiva, as vantagens são essas, as desvantagens são essas. Então, vai te pontuar muito bem para você conseguir identificar o que faz mais sentido para você. Inclusive, eu conversei há mais ou menos 1 mês e meio atrás com o Bruno Perim, que também faz vídeos aqui, gigantesco, ali do grupo Primo Rico, e eles têm um fundo chamado Arca. Bastante gente curiosa, muita gente quis investir, inclusive esse fundo está aberto no BTG Pactual também, lá ele tem acesso a esse fundo. E nessa situação, nessa conversa específica, ele falou assim, não, a gente preferiu não abrir o fundo normal e só abrir o fundo de previdência porque faz muito mais sentido. Ele é muito mais eficiente do que o modelo de fundo tradicional. O cliente, quando ele sabe realmente usufruir da ferramenta, não tem por que você investir no mesmo fundo sem ser por previdência. Tem as duas possibilidades, o fundo tradicional e o fundo de previdência. E previdência sempre vai ser mais interessante quando a gente pensar nele para médio prazo ou para longo prazo. Então, eu acho que cada vez a tendência vai ser maior da tua parte, da parte do teu portfólio atrelada a fundos de investimento, você querer fazer via previdência, uma vez que você observa que esse é um formato muito mais eficiente ali para a gente. Cara, não sei se tem mais algum ponto para comentar aqui de previdência, de vida também. Eu acho que a gente falou bastante, resumidamente, acredito que previdência privada, todo mundo tem um perfil para ter plano de previdência, só que nós temos que ajustá-lo à realidade do momento de cada um, E não é algo engessado, Porque eu decidi algo agora e vou ter que continuar o resto da minha vida no mesmo fundo, com a mesma característica, com a mesma contribuição, não. Importante sempre conversando com o assessor de investimentos e mostrando essa realidade atual para a gente ir traçando e ir modificando o plano de previdência, já que ele lhe permite toda essa flexibilidade. Exatamente. É um dos poucos produtos que serve para todo mundo. É bem interessante essa característica, até porque, independente de ser conservador, moderado, arrojado, você tem maleabilidade de escolher a gestora, de escolher o fundo especificamente, então sempre vai conseguir tirar alguma vantagem, uma das modalidades específicas, de acordo com o teu padrão de profissão, com a tua renda tributável, com o teu contexto familiar, com filhos
sem filhos. Então, é um produto que eu gosto bastante. Previdência também mora no meu coração, apesar de muitas vezes o cliente não gostar muito. Ele falou assim, poxa, Rafa, o gerente de banco uma vez me ofereceu, mas eu achei que não era bom. Aí depois de uma conversa ele entende que acaba fazendo muito sentido, né? Que é um produto que ficou queimado porque foi vendido errado no passado, não tinha as taxas de carregamento. E hoje, inclusive, até os próprios bancos, apesar dos fundos nos bancos não serem bons, mas eles já melhoraram também essa questão de taxas absurdas de administração e as taxas de carregamento. Então veio a concorrência e eles resolveram se mexer também, né? Dá para melhorar, né? Essa é uma notícia boa, sempre dá para melhorar, sempre a gente consegue ajustar para dentro da sua realidade para que faça sentido para você. Perfeito. Você tem um fundo de previdência e quer falar com a Lari, como é que te encontra, Lari? Pode me encontrar no seu site, né? Tem um link que vai direto ali para o meu WhatsApp, sou eu mesmo que respondo por enquanto, né? Hoje nós temos uma equipe de previdência aqui. Mas basicamente o ideal é que você tenha um extrato na mão para a gente poder analisar e a gente marca uma conversa de 15, 20 minutinhos para entender a sua situação, entender o que você espera e traçar aí um caminho com a previdência privada. Show de bola. Redes sociais, quer deixar alguma coisa? Eu tenho Instagram, né, mas ele é fechado, mas eu vou tornar ele aberto e com um perfil mais profissional. Só com a família. Pior que não tem nada demais no Instagram da Lari, só... Tem minha sobrinha, crossfit, futebol. Você conta 100 fotos com criança e festa de aniversário e futebol. É verdade, é mais ou menos isso que acontece, né? Mas eu acho importante, né, compartilhar conhecimento. Eu volto meio, eu posto alguma coisa referente à previdência, sobre a situação no nosso INSS, como a gente consegue se programar aí para ter uma vida mais tranquila lá na frente, né? Tirar o pé do acelerador, ter outra fonte de renda. Mas meu Instagram é LS Cunha, né? Quem sabe até lá a gente abre então um perfil mais profissional. Lari, obrigado mesmo. Obrigada. De coração, foi sensacional. E é isso, vocês têm mais algum ponto? Não, acho que é isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a você que ficou até o final, aí junto com a gente. Espero que tenha aprendido bastante sobre previdência. Sei que o conteúdo um pouco mais carregado, mas certamente vai representar uma ferramenta muito importante para a tua liberdade financeira. E é isso. Obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.